Perto do rio Nilo, as pirâmides são testemunhas silenciosas do nascer do sol por mais de 3.500 anos. O Coliseu em Roma está vazio. Há 1.900 anos, ecoava aqui o grito das multidões, incentivando gladiadores em combate. Um relevo mural, um cilindro de argila, um guerreiro antigo. Por que deviam artefatos e ruínas interessar-nos hoje? Relíquias do passado têm íntima relação com um livro que afirma ter origem divina. Fiéis homens de Deus começaram a escrever a Bíblia uns 3.500 anos atrás. É, na verdade, uma coleção de livros com profecias, história escrita de antemão. Mas é confiável? E como nos pode ajudar hoje? Para responder, examinemos algumas profecias encontradas na Bíblia. Por exemplo, há 2.600 anos, o profeta Daniel viu num sonho a ascensão e a queda de 5 potências mundiais, 4 delas mesmo antes de existirem. Essas potências mundiais causariam impacto sobre o povo de Deus até hoje. Mas como Daniel e os outros profetas obtiveram suas informações? A Bíblia responde em Daniel 2:28. Há nos céus um Deus que é revelador de segredos. A fonte das confiáveis informações da Bíblia é seu autor, Jeová Deus. As descobertas arqueológicas demonstram a confiabilidade das profecias bíblicas e a exatidão da história bíblica. Para confirmar isto, consideremos a marcha de algumas das potências mundiais. Qual foi a primeira potência mundial que governou sobre o povo de Deus, os israelitas? O Egito, mencionado mais de 700 vezes na Bíblia. Será que a Bíblia retrata de forma exata o Egito antigo? Segundo Crônicas 12:2, diz: Aconteceu no 5º ano do rei Roboão que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. O que a história confirma? Os egípcios eram poderosos guerreiros e deixaram registros de suas campanhas militares. Uma inscrição no templo de Karnak, Egito, alista as cidades que o faraó egípcio Sisaque capturou em Israel. Como a Bíblia indicava, os egípcios eram realmente uma poderosa potência militar. O Nilo, o mais longo rio da Terra, sempre foi de importância vital para o Egito. Os livros bíblicos de Gênesis e Êxodo descrevem com exatidão o Nilo como principal fonte de alimentos e água do Egito. O livro de Números diz que os israelitas, perambulando no deserto, ansiavam a variedade de alimentos que tinham lá no Egito.
Pinturas em túmulos retratam a vida no Egito Antigo exatamente como o primeiro escritor da Bíblia, Moisés, a descreveu. Um país de fartura em alimentos. Em que sentidos diferia a religião egípcia da dos israelitas? Os governantes eram encarados como deuses. Assim, o altivo faraó desdenhou o Deus israelita Jeová. Quem é Jeová, que eu devo obedecer à sua voz? Não conheço Jeová. Faraó não era o único Deus que os egípcios adoravam. Os nomes de 740 outros deuses foram encontrados no túmulo do faraó Tutimés III. Muitos de seus deuses tinham corpo humano e cabeça de animal. É fácil entender por que Jeová proibiu o uso de imagens na adoração, conforme declarado em Deuteronômio 4, 16 a 19. Para não agirdes ruinosamente e não fazerdes para vós uma imagem esculpida, a figura de qualquer símbolo, a representação de qualquer animal que há na terra, de qualquer ave de asas que voa nos céus, de qualquer peixe que há nas águas abaixo da terra. E realmente serdes seduzidos, e vos curvardes diante deles e os servirdes. Os egípcios também adoravam tríades, ou grupos de 3 deuses. Eles usavam a cruz ansada, um símbolo da vida. E eles criam na imortalidade da alma. O que aconteceu ao Egito como potência mundial? O profeta de Deus predisse a sua destruição em Isaías 19, 3 e 4. Por certo, hão de recorrer aos deuses que nada valem, e eu vou entregar o Egito na mão de um amo duro. Cumpriu-se esta profecia? Uma inscrição cuneiforme mostra o rei assírio Esaradom jactando-se de ter conquistado o Egito. Travei sangrentas batalhas contra Tiraca. 5 vezes o alvejei com as minhas flechas. Assim, a vasta riqueza e o poderio militar do Egito não podiam impedir o cumprimento da profecia de Deus. A Bíblia, exata e confiável. Qual foi a segunda potência mundial da Bíblia? A Síria, uma nação cruel e desumana. O fundador de sua capital, Nínive, foi Nimrod, descrito em Gênesis como poderoso caçador em oposição a Jeová. Os assírios eram amantes da caça. Assurbanipal, ou Azenapar, caça-leões que haviam sido capturados, importados e mais tarde soltos. Diz um catálogo do Museu Britânico. A caça em si, não raro era mais um massacre do que uma competição. Animais não eram suas únicas presas. Os assírios também caçavam humanos em guerras cruéis. O escritor bíblico Naum chama Nínive de cidade de derramamento de sangue. Quão certo isso era!
Soldados jogam bola com cabeças humanas. Músicos se apresentam numa tranquila festa de jardim, patrocinada pelo rei Assurbanipal. Mas o que está pendurado numa árvore próxima? A cabeça de Teumã, rei de Elão. O rei assírio Assur-Nazir-Pal jactou-se. Há muitos cativos dentre eles, queimei no fogo. De alguns, decepei o nariz, as orelhas e os dedos. De muitos, arranquei os olhos. Fiz uma coluna dos vivos e outra de cabeças. Um soldado é recompensado pela sua pilha de cabeças de inimigos. Por causa da violência e da religião pagã da Assíria, Naum advertiu: Nínive foi assolada. A espada te decepará. Não há alívio da tua catástrofe. A Assíria saqueou muitas cidades. Daí, em 632 antes da Era Comum, Nínive foi destruída. Por séculos, a sua localização ficou desconhecida. Os críticos ridicularizavam o relato bíblico sobre Nínive. Em 1847, um arqueólogo inglês descobriu as ruínas de Nínive. Seus desenhos retratam o palácio de Senaqueribe, um rei mencionado 13 vezes na Bíblia. Mais evidências, porém, surgiriam. Isaías menciona Sargão, um rei da Assíria. De novo, os críticos afirmavam que a Bíblia estava errada, visto que não havia outra prova de sua existência. A história da Bíblia foi confirmada quando arqueólogos escavaram o palácio de 200 aposentos de Sargão em Khorsabad. Ele é agora um dos mais conhecidos reis da Assíria. Os arqueólogos encontraram também inscrições que alistam as alegadas conquistas de Sargão, incluindo a região bíblica de Samaria. A Bíblia nos diz que Senaqueribe, rei da Síria, foi assassinado por seus filhos. Documentos antigos, descobertos por arqueólogos, confirmam essa declaração bíblica. Por causa do derramamento de sangue provocado pela Síria, Jeová decretou a sua destruição. Seu profeta predisse em Naum 3,13. Sem falta terão de abrir-se os portões da tua terra aos teus inimigos. O fogo há de devorar as tuas trancas. Cumpriu-se essa profecia de destruição por fogo? Marcas de fogo devastador nas paredes do palácio de Senaqueribe atestam o cumprimento desta profecia. Uma tabuinha babilônica de argila relata as palavras dos conquistadores de Nínive. Levaram o grande despojo da cidade e do templo e transformaram a cidade num montão de ruínas. O que sobrou de Nínive? Duas grandes elevações marcam o local de uma outrora orgulhosa capital. A arrogante Assíria ousou desafiar a Jeová Deus e foi reduzida a escombros. Foi revelada a Daniel a potência mundial seguinte. Ele viu 4 criaturas incomuns, que simbolizavam reinos que afetariam o povo de Deus.
O que representava o leão com asas? O poderoso Império Babilônico. A cidade de Babilônia foi descrita pelo profeta Isaías como ornato dos reinos. Uma extensa metrópole cortada pelo rio Eufrates e centro de comércio mundial, seus jardins suspensos eram famosos como uma das maravilhas do mundo antigo. Pode-se ter uma ideia do esplendor da cidade observando-se a reconstruída Porta de Star, no Museu de Antiguidades Asiáticas Ocidentais, em Berlim. O maior rei de Babilônia foi Nabucodonosor, mencionado 91 vezes na Bíblia. Como era a religião babilônica? Eles adoravam a tríade do deus Lua Sin, o deus Sol Shamash e uma estrela que simbolizava a deusa Star. Um modelo de um fígado de animal era usado para predizer o futuro. Ezequiel 21:21 diz: O rei de Babilônia recorreu à adivinhação, examinou o fígado. Que relação tinha Babilônia com o povo de Deus? Os israelitas haviam se tornado desobedientes a Jeová. O profeta Jeremias predisse que iriam ao cativeiro. Eu os entregarei na mão do rei de Babilônia, e ele realmente os levará ao exílio. Fiel a esta profecia, Jerusalém foi devastada em 607 antes da Era Comum. A crônica babilônica confirma a captura de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Por quanto tempo Babilônia dominaria Israel? Jeová responde: 70 anos. Daí, o que aconteceria com Babilônia? Jeremias predisse: Há uma devastação sobre as suas águas e elas terão de secar-se. Os poderosos de Babilônia deixaram de lutar. Será que se cumpriram esses detalhes da profecia bíblica? A data, 5 de outubro de 539 antes da Era Comum. Daniel relata que o rei babilônico Belsazar dá um banquete para 1000 convidados de destaque. Eles louvam seus deuses falsos, enquanto bebem nos vasos sagrados saqueados do templo de Jeová 70 anos antes. Do lado de fora, os medos e os persas desviaram as águas do rio Eufrates, que cortava a Babilônia. Os soldados passam a pé pelo leito do rio e entram na cidade. Antes do nascer do sol, Babilônia é derrubada e Belsazar é morto. O poderoso império de Babilônia acabou. Deus falara. A crônica de Nabonido descreve a queda de Babilônia. Aconteceu exatamente como Jeremias predissera. Numa única noite, a glória dourada da poderosa Babilônia perdeu o seu brilho. A Medo-Pérsia tornou-se a quarta potência mundial da história bíblica. Como predisse o sonho de Daniel, ela surgiu para devorar muita carne, como um urso faminto. Embora diferentes na cultura e na vestimenta, os medos e os persas funcionaram como uma potência unida.
Os persas eram famosos por seu manejo do arco e equitação. Com o aumento de seu império, aumentava também o seu gosto pelo luxo. Os imperadores persas construíram palácios impressionantes. Foi naquele localizado em Suzã que o rei persa Assuero fez da israelita Ester sua rainha. Duzentos anos antes do evento, Isaías predisse o nome do libertador persa de Israel, Ciro. O profeta Jeremias escreveu que os utensílios sagrados roubados de Jerusalém por Babilônia seriam devolvidos. Como foi que isto aconteceu? As palavras no cilindro de Ciro explicam. Eu sou Ciro, rei do mundo. Devolvi a essas cidades sagradas as imagens que costumavam viver lá. Eu também reuni todos os seus anteriores habitantes e devolvi-lhes suas habitações. Coerente com sua política de tolerância religiosa, Ciro o Grande permitiu que os cativos judeus retornassem à sua terra e reconstruíssem o templo de Jeová no fim do predito cativeiro de 70 anos. Por volta do quarto século antes da Era Comum, a potência mundial medo-persa chegava ao fim. Segundo a profecia bíblica, quem a substituiria? Daniel 7,6 declara: Continuei observando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, mas tinha 4 asas de criatura voadora, e deveras foi-lhe dado domínio. Este animal representava a célere potência grega, vinda do oeste. Mas quem poderia conduzir rapidamente o exército grego para conquistar a Pérsia? Como foi o seu papel na história predito 200 anos antes? Em Daniel capítulo 8, o profeta de Deus vê a Medo-Pérsia como carneiro de 2 chifres. A seguir, um bode passou a golpear o carneiro e a quebrar-lhe os 2 chifres. Quem é este bode? Daniel 8:21 responde: O bode peludo representa o rei da Grécia. Aos 20 anos de idade, Alexandre tornara-se rei da Macedônia. 2 anos depois, ele iniciou uma guerra de vingança contra os persas. Um brilhante general, ele controlava um enorme império antes dos 30 anos de idade. Como um rápido e ágil leopardo, e com velocidade de relâmpago, Alexandre o Grande conquistou o mundo de seus dias. Assim, a Grécia tornou-se a 5ª potência mundial da história bíblica, maior do que qualquer outra que a precedera. As conquistas de Alexandre levaram a língua grega a uma vasta área. Foi a língua mais tarde usada para registrar as escrituras gregas cristãs da Bíblia. Aos 32 anos de idade, Alexandre desejava fazer de Babilônia sua capital oriental. Mas isto não havia de acontecer. Falando em linguagem simbólica, Daniel profetizou: O bode dos caprídeos, da sua parte, assumiu ares de grandeza em extremo. Mas assim que se tornou forte, foi quebrado o grande chifre, e passaram a subir de modo proeminente 4 em lugar dele. Alexandre, no auge de suas conquistas,
foi acometido de febre e morreu subitamente, em 323 antes da Era Comum. O vasto império de Alexandre foi dividido entre 4 chifres simbólicos, 4 de seus generais. O Império Grego, por fim, se desintegrou em 4 reinos separados. O último desses reinos caiu em 30 antes da Era Comum, diante da potência mundial seguinte, Roma. Que animal representaria Roma? Daniel 7,7 descreve-o. Um quarto animal, atemorizante e terrível, e extraordinariamente forte, devorava e esmiuçava, e o resto calcava com os seus pés. Roma tornou-se a maior potência mundial da história bíblica quando organizou o mais poderoso exército que o mundo já vira, esmagando tudo no seu caminho. Evidências desse poderoso império podem ser vistas na Europa, na Ásia e no norte da África. A glória de Roma ressoa nas palavras de César Augusto. Encontrei Roma construída de tijolos. Deixo-a vestida de mármore. Os Césares eram adorados como deuses. A adoração do imperador era um teste de lealdade para os primitivos cristãos. Uma inscrição da Ásia Menor diz a respeito do imperador: Ele é o paternal Zeus e o salvador da inteira raça humana, quem atende a todas as orações, até mesmo mais do que pedimos. Altares e templos foram construídos para a adoração dos Césares. Que Césares são mencionados na Bíblia? César Augusto era imperador quando Jesus nasceu, conforme registrado pelo evangelista Lucas. Ele também declara que Jesus veio a João para ser batizado no 15º ano de Tibério César. O inteiro ministério de Jesus, de 3 anos e meio, ocorreu durante o reinado de Tibério. Tanto Lucas como o historiador romano Suetônio declaram que o imperador Cláudio ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. O sucessor de Cláudio foi o infame Nero. Consta que ele ateou fogo a Roma e culpou os cristãos por isso. Segundo o historiador Tácito, os cristãos foram dilacerados por cães e pereceram, e queimados para servirem de iluminação noturna. Durante essa perseguição, o apóstolo Paulo foi preso pela 2ª vez e provavelmente executado às ordens de Nero. O Arco de Tito comemora a vitória romana sobre Jerusalém em 70 Era Comum, uma conquista predita por Jesus com 37 anos de antecedência. Soldados romanos tomaram os utensílios sagrados do templo judaico como despojos de guerra. Aqueles que não acataram o aviso de Jesus de fugir de Jerusalém pereceram ou foram levados cativos.
Durante o domínio de Roma, Jesus cumpriu um grande número de profecias bíblicas, provando assim que era o Messias verdadeiro. Jesus era aquele de quem se fala em Daniel 7,14. Seu domínio é um domínio de duração indefinida, que não passará, e seu reino é um que não será arruinado. Em contraste com isso, a potência mundial romana seria arruinada. A decadência moral, social e política levou à sua queda. O que substituiria Roma e se tornaria a 7ª grande potência mundial? Como Daniel, o apóstolo João teve visões de eventos futuros. Em Revelação 17:10, ele nos diz: Há 7 reis, 5 já caíram. Um é, o outro ainda não chegou. Que 5 reis ou potências mundiais haviam caído? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Roma existia nos dias de João. Mas que potência ainda não havia chegado? Em Revelação 13, essa potência mundial é descrita como tendo 2 chifres como os de um cordeiro, símbolo de uma potência mundial dupla. Que 2 governos hoje partilham a mesma língua e têm exercido influência em toda a Terra? A Grã-Bretanha e os Estados Unidos. A ascensão dessa 7ª potência mundial foi gradual. No século XVI, a Grã-Bretanha tornou-se uma forte nação marítima, estendendo seu império ao redor do mundo. Em 1776, parte do Império Britânico se separou e, por fim, se tornou os Estados Unidos da América. No século XX, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos atuam como potência mundial dupla. Revelação 17, a seguir, prediz a ascensão de um 8º e último rei, que exerceria controle por pouco tempo. As Nações Unidas hoje são este 8º rei, um símbolo de autoridade na qual os líderes mundiais depositam sua confiança para conseguir a paz e uma nova ordem mundial. Podem os homens realmente tornar realidade essa nova ordem mundial? Forjarão das suas espadas relhas de arado? O que nos ensina a história? Eclesiastes 8:9 diz: Tudo isto eu tenho visto, que homem tem dominado homem para seu prejuízo.
As profecias dadas a Daniel e a João mostraram-se verdadeiras por 2.500 anos de governos do homem. Governos que falharam em trazer paz e segurança. Podemos ter confiança no que está predito a seguir. Daniel 2,44 descreve uma mudança drástica no governo da terra. Nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado. Esmiuçará e porá termo a todos estes reinos, e ele mesmo ficará estabelecido por tempos indefinidos. Este é o governo do reino, pelo qual Jesus ensinou seus seguidores a orar em Mateus 6,10. Venha o teu reino, realize-se a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Que benefícios trará o reino de Deus? A palavra de Deus, no Salmo 37, prediz que pessoas justas viverão para sempre numa terra paradísica. E o mais belo de tudo, Jeová nos diz em Revelação 21:4: Enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Há um brilhante e maravilhoso futuro para todos os que seguem a palavra de Deus, a Bíblia. Podemos estar certos de que a Bíblia é um livro de história exata e profecias confiáveis. O que ela promete para o futuro próximo, com certeza acontecerá.